paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo do ensino da Palavra de Deus. Hoje queremos trazer um ensino na parte da guerra espiritual, entrando dentro da matéria de demonologia, ou estudo ou doutrina que ensina sobre demônios. E gostaria de nós meditar num assunto tão importante de guerra espiritual. Estamos vivendo hoje num contexto onde a sociedade ela é envolvida por espíritos de engano, de mentira, de contenda, de maneiras que usufrui dentro dos lares, nas famílias, nas crianças, jovens e toda a faixa etária de idade, conduzindo as pessoas a aprender o engano do sistema tenebroso deste mundo. Mas antes de nós começarmos a estudar, quero te convidar a deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal e ficar conosco até o final. Hoje nós queremos falar sobre essa ação então, de demonologia, sobre uma palavra, um assunto muito comum na humanidade, que é os fantasmas. O que é fantasma? Existe realmente fantasmas? A alma de uma pessoa, quando morre, ela pode ficar vagando nas ruas, nas casas, nos cemitérios, presa dentro deste mundo ainda, para trazer atormento, conversar com as pessoas que estão vivas? É isso que nós vamos meditar hoje, sob a luz da palavra de Deus. E o texto que eu quero deixar como texto áudio desse ensino está no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que diz: e como aos homens foi ordenado morrer uma vez só, e depois disso vindo o juízo final. Esse texto já revela muito. Diz então o texto que para os homens Deus ordenou que essas pessoas, a humanidade inteira, independente de quem seja, iria morrer uma vez só. Quer dizer o quê? A pessoa não voltaria para reencarnar, não voltaria para ficar o espírito dela aí vagando, não. Ela morreria uma vez só e depois disso viria o juízo sobre ela. Então é isso que nós vamos estudar. Quem, na verdade, nunca ouviu alguém dizer que já viu um fantasma ou um vulto no escuro? Isso aí, quem já não ouviu, né? Somente à noite, quando vai dormir, apaga a luz no quarto para dormir e diz que ouviu barulho no telhado, na cozinha, na sala, a porta que bate. Quem já não viu em filmes de terror com a aparição de pessoas que já tinham morrido, que voltavam para assustar e atormentar as pessoas vivas? E quantas pessoas verdadeiramente têm medo de ir ao cemitério de noite, sozinha, com medo que apareça algum espírito de morto, ou então chamado dito fantasma? Quem já não viu, quando criança, um desenho chamado Gasparzinho Camarada, que era o fantasminha, né? Chamado Gasparzinho Fantasminha Camarada. Na verdade, era um demônio infantil para enganar as crianças. Mas vamos ver no dicionário o que significa a palavra fantasma. A aparição, significado de pessoas que já morreram. Crença popular de demais almas, ou espírito de pessoas falecidas que aparecem para os vivos de maneira visível. Isso é o que diz o dicionário. Mas o que a Bíblia diz sobre o fantasma, ou espírito de pessoas mortas que vêm aparecer aos vivos? Como nós já citamos em Hebreus 9, 27, como o homem foi ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo final. A ordem de Deus, então, para a humanidade é morrer, vai para a eternidade, salvo ou não salvo, esperando o juízo de Deus. Os salvos vão para o tribunal de Cristo, após o arrebatamento, para receber o galardão daquilo que fez. Já o que morreram sem Cristo, infelizmente, eles vão para um lugar de tormento. Olha o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 7. E o pó volta para a terra, como era, e o espírito volta para Deus, que deu. Esse é o caminho da tricotomia do homem. O pó, o corpo, volta para onde foi tirado, foi criado. E o espírito e a alma voltam para o Criador, para ser mandado, lançado no lugar onde as pessoas escolheram na terra. Mas então, o que é verdadeiramente chamado fantasma? Na verdade, os fantasmas, nada mais, nada menos que demônios, que estão para enganar as pessoas, assustando e fazendo que elas se afaste de Deus, crendo na mentira que a Bíblia condena, pois o diabo é o pai da mentira e quer continuar enganando as nações. Veja o que Jesus falou sobre o diabo em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que quer realizar o desejo dele. Ele foi sempre homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que o diabo é o propagador de toda mentira. Não é para se maravilhar, porque a própria Bíblia diz que Satanás, se transforma ou pode se transformar em anjo de luz, ou espírito de luz, que está em 2 Coríntios 11, 14, escrito pelo apóstolo Paulo. Até houve uma certa vez um testemunho de um soldado que estava na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano,
que ele foi com o seu batalhão na guerra e o seu batalhão todo foi destruído. Procuraram, voltaram os outros soldados, acharam os corpos, só não acharam de um soldado. Então procuraram por todos os lugares, não achando, deu a entender que também ele tinha morrido. Então levaram a notícia para a sua esposa, uma jovem senhora, que o seu marido tinha morrido. Ela entrou em desespero, com certeza, né? Seu marido foi morto na guerra, ficou desesperado. Depois de passar um período, apareceu uma pessoa vindo de um baixo espiritismo, dizendo que o marido dela estava se comunicando com aquela média, que ela precisava ir lá para se comunicar com ele. Então, na ansiedade de querer falar com seu marido, ela foi lá e começou a conversar com aquela média que disse que estava recebendo o espírito do marido dela, e ela voltou toda a semana para aquele lugar para se encontrar com aquele dito espírito do marido dela. Só que passou alguns meses, novamente o exército bateu na casa dela para trazer uma nova notícia. Seu marido tinha sido encontrado. Ele tinha se ferido de uma forma grave e os nativos daquela cidade, aquele lugar que estava na guerra, levaram ele para sua aldeia e ali cuidaram até que ele estivesse melhor. Mas se o homem estava vivo, quem estava conversando com ela através daquela pessoa chamada médium? Com certeza não era o espírito dele. Se ele não estava morto, como o espírito sairia do corpo? Na verdade, era mais um engano, era o espírito maligno tentando fazer ela crer nesse ensinamento errôneo, ensinamento contrário à palavra de Deus, pois a própria Bíblia diz, mas o Espírito Santo diz que nos últimos dias, nesse tempo apostarão muito da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e doutrina de demônio, que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 2. Então, os chamados fantasmas são, na verdade, demônios que estão na Terra, para destruir a humanidade, levando elas a afastarem o máximo possível da verdade de Deus para ser condenado ao inferno. Pois as pessoas que morrem, o seu corpo fica enterrado. Em Gênesis 3,19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e o pó voltará para o pó, diz Deus. E o seu espírito e a alma da pessoa que morre foram levados para o lugar onde escolheu. Em vida, disse Jesus em Mateus 10, 28. Não temais o que mata o corpo e não pode fazer nada contra a alma. Temei aquele que tem o poder para perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós temos que nos preocupar com os vivos e não com os mortos, pois os que morreram nada podem fazer mal algum aos vivos, pois a palavra morte significa no grego separar o espiritual daquilo que é material. Nenhuma alma de pessoas que morrem estão na terra. A Bíblia verdadeiramente mostra que as almas e o espírito das pessoas estão no mundo dos mortos, nos céus ou no inferno. Então, o que são os espíritos que estão na terra? A Bíblia mostra que Lúcifer, o anjo de luz, e seus anjos, quando se rebelaram contra Deus, foram expulsos do céu e tiveram uma metamorfose e viraram um demônio. E se aparece como algum tipo de espírito para poder enganar as pessoas. Mas se você vê algum espírito achando que é algum fantasma, pode ter certeza que isso que você está vendo não é o espírito de uma pessoa, é um dos demônios agregados nessa facção de Satanás. Por isso você precisa se revestir de Deus, porque a própria Bíblia nos deu uma promessa, que aquele que é cristão, tem o Espírito de Deus, ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Está em Marcos 16, dizendo ainda, esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, e meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, verdadeiramente, os espíritos que andam na terra não são fantasmas e nem espíritos de pessoas que morreram. São demônios que estão aí para enganar, destruir, roubar e matar as pessoas. Esse é o ministério de Satanás. Jesus disse, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele só vem por motivo, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só tem dois lugares para as almas ir, céu ou inferno. Na terra é lugar das pessoas vivas. Os mortos partiram da terra e estão no mundo espiritual dos mortos, ou com Deus, ou no lugar de sofrimento. Não existe outro. Isso é a Bíblia que diz. Não é uma igreja, não é um sábio, não é um guru, é a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Deus abençoe todos vós grandemente, em nome de Jesus.